Podcasts. Algo de Então empate. vai, pode ir, Puxa, amor, não, pode ir. Vai lá, não, pode faz ir. você. Bonito. Salve, 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 seus coisa lindas, seus tchutchuquinhos. Tá começando mais um episódio do Precisamos Falar de Amor. Eu diria mais, eu diria que está Sem continuando dizer eu te amo. mais um Ele episódio não do completou Precisamos a Falar. frase. Eu te amo. Isso aqui- Estamos aqui novamente com Maitê Petrella pra É. gente continuar o nosso papo que não tem fim. Não tem fim. Pois é. E vamos lá. Então, a gente tava falando de A gente holograma. encerrou o último episódio Você falando queria saber sobre... de chip, né? Sim, sobre os ataques. Bom, e o ataque a gente falou um pouco já, mas aí começa os hologramas e a instalação dos chips. Beleza, vocês querem começar por onde mesmo? Onde Onde você quiser, você acha porque... melhor? Vamos lá. Então vamos, já que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, vamos começar então falar sobre os chips, né? Essa história aí que a gente ouve do tal do encosto, né? Que a gente começou falando aqui, que eu ouvi Sim. muito na minha infância. Ah, porque fulano tá com encosto. Ah, porque o encosto tá atrapalhando a vida afetiva da fulana. Ah, porque o encosto tá tirando o dinheiro da fulana. Gente, para com isso. A tecnologia existe primeiro lá, depois aqui. Vocês acham mesmo que o espírito vai ficar colado em você ali 24 horas do seu dia? Não vai, não precisa fazer isso. E como é que ele se conecta? Através dos chips e dos implantes, né? E os chips, gente, os chips kármicos, eles são colocados por espíritos que fizeram parte das nossas vidas passadas. E que por algum motivo ou outro, né, nós descontentamos por algum motivo, né? E assim, se sentem no direito de vir aqui e se vingar por algum motivo específico. Então a gente pode encontrar, por exemplo, um chip ou implante, como algumas pessoas gostam de falar. A gente pode encontrar no cérebro, pode encontrar nos pulsos, pode encontrar na chamatrina, na coluna, na parte sexual, que é o mais comum, inclusive, né? Porque quem de nós que nunca teve uma relação lá no seu passado que não deu certo, né? Ou um amor obsessivo, ou uma relação, de repente, que houve uma traição, ou um abandono, e isso fere, né? E aí, dependendo do nível de evolução que esse espírito desencarna, obviamente que ele não vai lá ficar tocando o sininho ou a harpa lá com o Arcanjo Miguel e querendo que você seja feliz. É óbvio que não, ele vai querer te ferrar. E isso, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. É pesado falar sobre isso? Sim, é pesado falar sobre isso, porque as pessoas não têm noção o quanto que esses irmãos desencarnados interferem no nosso processo aqui. E é bizarro, né? Então, assim, não é um ou outro, não é porque, eu acredito em espírito, então isso vai acontecer comigo. Gente, independe de religião, independe de raça, de cor, de crença, de dogma, de qualquer coisa. A diferença é que uns vão saber que tem e outros nunca vão saber que tem, porque não vão buscar essa informação. Todos nós tivemos vida passada, né? E Todos nós qualquer tivemos, cagada exato. que aconteceu na vida passada, quer que você tenha feito, quer você tenha recebido, acaba se tornando um chip. Ou pode se tornar um chip. Pode vir se tornar. Exato. Porque, na verdade, assim, aquele desencarnado que leva embora esse tipo de memória, essa consciência negativa, ele chega lá nas regiões umbralinas, ele não é conhecedor da tecnologia de chipar alguém. Ele chega lá, ele tá lá sendo movido pelo quê? Pelo ódio, pela mágoa, pela raiva. Então é mais ou menos uma força-pensamento que ele tem ali, né? De querer, tomara que ela, então, Exato. nunca mais consiga evolua, encontrar a felicidade no amor. Aí aquilo lá vira um chip Não. no seu coração. Não é assim que funciona. Imagina assim, esse irmão desencarnou e aí ele chega lá nas regiões umbralinas com toda essa energia pesada, densa, vibrando, no ódio, na vingança, na mágoa. E aí, obviamente, que lá, né, nós temos muitos membros das hierarquias malignas que ficam só esperando esse povo chegar, né? E eles não precisam nem ter muito trabalho, porque você chega ali vibrando naquele Cuspindo sentimento. ódio. Não precisa, é só você saber direcionar aquilo. Você quer se vingar do fulano? O que ele fez pra você? Ele fez isso. Você quer que eu te ajude? A gente tem como prejudicar a vida dele. Nossa, mas como que a gente pode fazer isso? Então tem uma galera lá que tá Chips e trabalhando pra implantes. isso. Exatamente. Eu acho legal quando fala de zonas umbralinas, é porque o umbral tem várias camadas. E isso eu não sabia. Pra mim era só um o lugar. Bruno precisou, acho que, de um mês pra ele Eu conseguir bati a cabeça no volante, assim, não é possível.
E aí a gente pode falar isso mais depois. Sim, aluno aplicado, tá vendo? É. Lembrou É, das 7 dimensões. total. Não vou perguntar São quais 7 são, dimensões. A gente vai falar a sobre gente lembra, mais ou menos. É. Sim, sim. Sei que a 7ª é o fanatismo. isso. É. A 6ª é o fanatismo. É? A 7ª é o quê? A 7ª são os anjos caídos, né? Que são os seres interplanetários que atuam do outro tá. lado. Sei. Sim. Conheço também. Então, aí imagina que você já chega lá, dentro dessa vibração, né? Com sangue nos olhos. Essas entidades que atuam para essas hierarquias, eles vão fazer o quê? Eles vão chegar ali e vão falar, só vamos manipular a situação, não precisam de mais nada, né? E é isso que eles fazem. E aí assim, mas como ele te prejudicou? Uma decisão que ele tenha tomado na vida dele fez com que prejudicasse a minha vida. Uma decisão? Então vamos colocar um chip no cérebro. E aí Ele o tem cara dificuldade de ter decisões. tomar as decisões, exatamente. E aí assim, né, às vezes você ouve uns casos muito bizarros, né? As pessoas chegam com umas... Eu falo que ser terapeuta, cada um que chega, você vai entrar numa nova aventura, né? Eu falo que eu amo o meu trabalho justamente por isso. Não tem rotina, né? A gente fica sabendo de cada coisa. Então, por isso que vocês me contam, às vezes, as coisas, as pessoas chegam, me contam, eu tô lá sempre como um copo d'água, porque eu aprendi a nem me assustar mais com as informações que vêm, porque você fala assim, gente, além do ser humano ser capaz de coisas que a gente não imagina, tem todo o grupo que tá por trás, né? Sim. Que também é capaz de fazer coisas que a gente não imagina, né? Então, assim, a tecnologia deles lá, ela tá sempre avançando, porque é muito favorável para eles e para todo esse inconsciente coletivo manter todo mundo dentro dessa vibração do medo, da angústia, da escassez, né? Da raiva, do ódio, porque eles se alimentam disso. Aqueles que vibram nessa frequência são força motriz dessas hierarquias, né? Então, quando esses desencarnados escolhem colocar um chip num encarnado, o que ele não sabe é que, na verdade, ele se aprisiona num nível muito maior do que aquela pessoa que ele supostamente entende que está prejudicando. Ele atrapalha? Atrapalha. Muito. Atrapalha sim. Mas ele que colocou o chip vai ser o mais prejudicado. Por quê? Imagina que um espírito usou essa tecnologia nociva, né, para prejudicar alguém. Enquanto ele não se liberta desse holograma, ou dessa fixação, ou desse pensamento, né, vamos dizer, esse padrão de repetição que não sai da mente dele, enquanto ele não se libertar disso, ele não sai de lá de onde ele está. Então, não evolui. Não volta. Então, assim, já teve situações de você fazer um resgate kármico ou fazer um processo de remoção de chip, o espírito tá lá 2, 3 séculos. E o cara não tem noção o tempo que passou e ele tá preso lá. Então, assim, quem recebe o chip, de certa forma, ele continua ali. Continua a viver. Exato. A vida. Você vai ter dificuldades, mas tá aí, né? Exatamente, exatamente. Ele então a não, gente ele tá fica com o lá, nosso livre-arbítrio, parado. né? Você tem o poder de ir e vir. Você encarna, desencarna, encarna, desencarna. O outro tá lá, preso. E aquele que veio e colocou, né, que usou a tecnologia e emprestou para esses caras, na verdade, ele tá fazendo o quê? Ele se alimenta do encarnado e se alimenta do desencarnado. Então vira uma triangulação. Entendi. Sim. E aí, cada vez que a gente vai lá e quebra uma conexão Isso que eu ia dessa... falar. Como é que faz pra quebrar? Você vai até o umbral pra buscar essa pessoa. Nós temos dentro das equipes de cura mentores que trabalham de forma específica para isso, né? Claro que para você descer para a região umbralina, você não vai descer com o Arcanjo Miguel, né, gente? Não dá. A frequência muita luz pra aquela dele galera, não né? dá, a frequência dele nem chega, né? A energia é muito sutil para você chegar numa frequência tão densa. Então é lógico que você vai trabalhar com seres que são multidimensionais, mas que atuam também dentro da 6ª camada, ali na 6ª dimensão, como entidades espirituais, que são os nossos queridos Exus. Tronados. Muito bem, Bruno Também Lopes. estudei. Isso mesmo. Eu vi, estudado. Os tronados são capazes de atuar tanto na região umbralina como atuar lá em cima no plano astral superior. E aí, para fazer essa busca de informações, a gente trabalha a projeção astral. Então, dentro da terapia quântica, gente, a projeção astral é o tempo inteiro. É para tudo. Eu não faço nada sem me projetar no astral. Porque como que eu vou acessar uma informação do paciente que está lá no processo ancestral dele? Você entra na realidade atemporal. Tá, eu faço isso como? Só com o comando atemporal? Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar informação. Como que eu canalizo e passo isso para a pessoa? Né? Então,
é tudo muito prático ao mesmo tempo, só que a gente também tem que entender que é tudo muito profundo, né? Então, quando a gente faz os cursos e a pessoa chega lá no upgrade, que você aprende tudo, trabalhar em cima de comando, você fala assim, caraca, pra que eu vou ficar lá igual a Maitê, que ficou anos da vida dela estudando, se agora ela tá me explicando que a gente trabalha com comandos e que tudo vai acontecer? Sim, tudo vai acontecer, só que credibilidade que você passa pro paciente ou pro seu assistido? Tipo assim, você vai lá remover um chip e você não sabe nem explicar qual foi a história, o elo de conexão entre ele e esse espírito. A pessoa pede isso, gente, ela quer saber. A história faz parte da história dela aqui. É tão legal ouvir as historinhas, né? Eu acho muito legal. E tudo isso complementa o que a gente está vivendo hoje. Então é fundamental você entender o que você viveu lá atrás, até para você ver se você não está num processo de repetição de padrão. Quando você vem com alguma história assim, a gente pode usar como se fosse um papel manteiga em cima da nossa história desenhada, assim, pra gente ver onde que as coisas batem, né? Exato. Você fala, caramba, então isso aqui era por causa daquilo. Exato. Vamos limpar, gente, vamos tirar os chips. Exato. E aí, pensando assim, né? A partir do momento que você recebe uma informação também, porque acontece muito, e aí você olha e fala assim, nossa, gente, esse não sou eu, isso nem ressoa pra mim. Ótimo! Que bom! Graças a Deus você não tá mais naquele ótimo quando lugar. acontece isso, porque significa que você não tá mais vibrando naquela frequência e você não tá repetindo o mesmo padrão. Então, o seu espírito já aprendeu. O duro é quando você pega várias encarnações cometendo o mesmo erro, e aí hoje você tá vendo que você tá na mesma frequência. Aí é de enlouquecer, né, gente? Aí a terapeuta quase que desiste do caso, né? Você fala, Avona, vamos, sigamos. É pesado. Então, assim, quando a gente recebe uma informação dessa, e aparentemente aquilo não ressoa, você fala assim, ok, eu já saí desse padrão. Né? Mas cada história, né? Cada um desses irmãos, todos fazem parte da nossa história. Eu falo sempre assim, estamos hoje, como Priscila, Bruno, Maitê, a nossa essência é algo muito maior do que isso. Sim. Estamos num capítulo apenas da nossa história. Então, né? e aí, como é que é a morte para você? Né? Porque você sabe que você vai voltar para algum lugar. Sim. Né? Sim. Então, Ou você luta para não voltar nunca mais. tipo... Porque você busca evolução para não precisar encarnar de novo. Você Opa, cansei. esse é meu voltar propósito, né? lá pra cima. Não, entendi. Sim. Voltar pra esse uno, pra essa alma, pra essa missão, né? Enfim, mesmo que você se conecte a isso, que volte a isso e depois encarne novamente, você sempre vai ter esse seu núcleo, né? Então, como é que você... Então, na real, você precisa entender o porquê que você tá aqui. Exatamente. Você tá aqui só porque você tem um propósito de estar aqui. Exatamente. Não é porque você tá afim de viver a vida Você e e curtir. todos nós, viajar. né? Todos os No seres caso da humanos. Maitê, que já tem totalmente, já tem absolutamente essa Tá. visão toda já é tudo Você já sabe qual é a sua sabido. missão. Já. Já é tudo Já. muito sabido pra você, né? Tipo, Sim. eu quero... não, gente, que saco ficar aqui nessa zona aqui, deixa eu ficar lá na minha nave, que é melhor. Sim. Então, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, Sim. então a morte é o quê? Na verdade, né, é bem interessante esse assunto. complexo, né? Muito, Né? muito. Eu costumo falar que, assim, chega no dia do meu aniversário, eu já aviso, né? Não venha me desejar muitos anos de vida. Que isso me dá até urticária. Eu falo assim, gente, não, muitos anos de vida, não, eu quero voltar pra casa, né? E assim, uma vez eu fiz isso, e aí o meu sogro veio falar assim, ai, Maitê, parabéns, muitos anos de vida e tal. Aí eu falei assim, ai, muitos anos de vida não. Deseja qualquer outra coisa, menos muitos anos de vida. Meu marido olha assim pra minha cara, não é todo mundo que entende o que você tá falando, daqui a pouco vão achar que você tá com depressão, que você tá querendo ir embora, que você quer morrer. É verdade. Então, assim, é complicado, a gente não tem muita gente para conversar sobre isso, né? Sim. Aí a gente vai ficando mais fechado, mais limitado, porque você vai falando sobre esses assuntos, as pessoas ou acham que você é louca, ou que você, né, tá usando um barato louco aí, tipo, nossa, uou, né? Vamos para esse lugar também. E falam assim, pior ainda é achar que tem alguém que paga para passar com essa maluca, né? Eu já ouvi isso, gente. Já ouvi isso. Então, assim, é óbvio que vai ter muita gente que não vai ressonar com nada disso, mas é aquilo. Para mim, hoje, a morte seria assim. Primeiro que eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, Que palavra você usa? desencarne. O desencarne, para mim, hoje, seria cumprir minha missão. Hoje, dentro da realidade que eu estou vivendo. Então, a gente vem para uma missão que tem início, meio e fim. E aí, quando ela exatamente se conclui, você já desencarna? Não, eu Tá. me usei como exemplo. Ah. Porque assim, o que acontece? Vamos lá. Por que eu me usei como exemplo?
que nem a Pri falou, a Maitê já tá buscando há muito tempo. Exato. Eu tô há 10 anos da minha vida dedicando todos os dias para trabalhar em cima disso, da minha missão, do meu propósito, entender quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Que é mostrar para as pessoas que existe tudo isso. Sim, que grande somos tudo parte isso. do meu trabalho tá dentro da minha missão, inclusive, né? Sim. Então, isso faz parte. Então, assim, dentro do meu processo de aprofundamento e conhecimento pessoal, eu entendo que dentro dessa minha estadia aqui no planeta Terra hoje, a partir do momento que eu desencarnar, é o final da minha missão, porque eu vou a hora que eu terminar o processo. Coisa boa, hein, Maitê? É, super. Oh, O difícil é chegar até aqui com tanto... vamos lá, eu quero ascensionar, gente. não, só de vamos você lá, saber que você não vai precisar voltar. Mas é que tá, todo mundo pode chegar nesse nível. Só que quando você vira a chavinha e fala assim, eu quero ascensionar, Aí você pau vai come. ter, você Oh! vai ter trabalho, hein, fi? Você vai ter trabalho. vai ter muita provação. Muito teste, muito teste. Eu ouço assim muito, né? Os pacientes falam, mas pra você é fácil falar. Né? Você Não tem é, conexão, você aí na posição de terapeuta, avaliando o comportamento humano. Eu falo assim, gente, por favor. Os testes pra mim são muito mais profundos. Quanto tudo mais mais pesado, você né? avança, mais intensa é a cobrança. Viu, amor? Por isso que você fala aquelas coisas. Mas tudo acontece comigo. Mas todo castigo pra corno é pouco. São os testes da vida. Porque você já tá evoluído, entendeu? Aham, Não reclama. aham. As provações estão aí pra te evoluir. É sua missão. Mesmo porque, né, Pri? Ele é quarto raio. E o quarto raio né, é o Gente, raio da espiritualidade, é o raio da evolução espiritual, crescimento. Eu tô fudido. Cuidar de quem tá perto. Pode falar, amor. Não. Fala. Não falo, não. Fala. Eu deixo as coisas. Mas vem cá. É muito louco, né? Porque a gente fala de chip, assim, e acho que tem uns chips que não são só kármicos, né? Uhum. Tem uns chips que são realmente dos estelares que colocam na gente. Vamos falar em hierarquias malignas. Das hierarquias malignas, da galera da sombra. Isso. Que colocam chip pra poder controlar a gente. Existe um chip que, inclusive, todo mundo tem. Que é Chip colocado holográfico, é a matriz assim de que a gente controle. nasce. Exato, é a matriz de controle. Aí vai lá pro filme Matrix. É a pílula. A pílula, aquela historinha da Qual pílula pílula que é? azul e a vermelha. A azul vai deixar você ali dentro daquela limitação, né? Que é o que ele fala. Você tá ali dentro da sua verdade, você acredita em tudo aquilo que você pode tocar e você pode ver. Se você optar pela pílula vermelha, eu vou te mostrar a Toca do Coelho, né? O País das Maravilhas, que ele fala lá no filme. Então, o chip holográfico é exatamente isso. O chip holográfico nada mais é do que a matriz de controle e a pílula azul. Uhum. Que a gente não escolhe. Que eles já colocam. Exato. Tipo, você já se fudeu. Porque, na verdade, a gente tá dentro desse processo aí de repetição de padrão, roda de samsara, aprisionamento. Você já chega aqui sem esse poder de escolha. Você já chega com a pílula azul dentro de você, né? Uhum. E aí você tem a opção de optar pela vermelha. Mas para você chegar lá... Entendi. Então, a partir do momento que a Você gente tem que começou cuspir a azul. a estudar tudo isso, a gente tá pegando a vermelha, que não, então me dá aqui a vermelha e Exatamente. vamos tirar a Mas azul. antes da gente tomar a vermelha, a gente teve que tirar a azul. Sim, tira a azul daí. Eu falei a que expansão tomar a de vermelha é consciência. tipo conhecer a Maitê e falar, vamos, me ajuda aí pra cuspir esse negócio Maitê. azul. Vai, eu vamos lá, acabei de tem que- enxergar ela como uma pílula vermelha. Vamos lá, tem que vomitar essa pílula azul pra poder tomar a pílula vermelha. É quase isso, gente, quase isso. A Maitê logo vira uma pílula. Maitê, Mas não, deixa eu só falar uma coisa, porque Me aperta, Eu- me aperta. a gente fala sobre de retirada do chip e tudo mais, mas quando isso acontece, que demora algumas sessões pra poder fazer, né? Na verdade, o chip holográfico a gente tira logo no começo. Você tá falando dos kármicos? Não, Os tira, kármicos- não, mas é em uma ou duas sessões que a gente consegue tirar, às vezes demora, aí é o né? chip orgânico. Ah, o orgânico. Eu sei, mas essa caralhada de chip todo que a gente tem aí, que a gente tem que tirar, dá um rebote violento na gente. porra. E aí você fala assim, ela vai lá e fala que tirou o chip e tá tudo bem. E aí você acreditou? Mas você tirou o chip, você passa 7 dias de cama, do nada você começa a vomitar, suar, fazer xixi de escuro, um monte de coisa que acontece. É uma Por quê? grande limpeza, né? É a limpeza. Na verdade, assim, quando você... Imagina que cada um desses chips que você tá removendo, você tá quebrando um elo de conexão kármico seu.
e com um espírito que estava ali preso a você com a intenção de te prejudicar, de querer te fazer o mal. Quando você quebra essa conexão, você está se libertando de um padrão vibracional muito denso. E aí, cada etapa que a gente está dentro do tratamento, que você vai se libertando, você vai ficando com a energia mais sutil. Você vai saindo dessa energia matéria densa. E quanto mais você vai ficando nessa frequência mais sutil, você precisa expurgar, porque o seu corpo, ele está se purificando. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. O que tem de energia nos corpos sutis, a gente já limpa, já despolariza aqui. Vocês nem vão saber que tinha. Agora, o que o seu corpo físico absorve tem que sair pelo físico. Aí é questão de matéria, de densidade, né? Então, por isso que a gente fala que o sistema excretor, dentro da terapia quântica, ele é um ótimo termômetro pra gente. Porque ou você vai ter diarreia, ou você pode ter o xixi. Sangramento. Exato, o sangramento, que vem do nada. Às vezes a mulher fala, mas eu acabei de menstruar e tive sangramento de novo. Limpeza. Principalmente quando a gente tá mexendo nessa parte, né, do canal vaginal. E tem ou cores memória. diferentes que dizem coisas, representam coisas diferentes. Exatamente. Né? Das fezes, por exemplo. Também. Se você tem aquela diarreia amarelada, você tá limpando uma energia que ainda tá no padrão mais etérico, uma energia mais sutil. Quando é aquela diarreia escura, é tudo densidade da matéria. E que tá saindo ali. E o sangue é a mesma coisa. O sangue, quando é aquela borra de café, que é o mais escura, escurão. Também é a limpeza de algo que estava muito, vamos dizer assim, muito presente, já afetando o seu físico, né? Quando é aquele sangue vívido, aí eu não chamo de limpeza, aí eu falo que é um renascer, que vem aquele sangue lindo, né? Que é aquele sangue clarinho, brilhante. rosinha. Aí é outra coisa. Então, assim, o nosso sistema excretor, ele traz muito feedback pra gente dentro da terapia quântica. Por isso que eu falo pra vocês, fica de olho, qualquer percepção diferente, vocês me avisam, porque aí, se precisar, a gente pede socorro. E era muito louco, assim, porque eu sem saber do expurgo, né? Do que expurgo, poderia isso, haver isso. com a remoção de um chip ou de outro e tal. Eu já passava por aquilo e quando chegava na sessão eu falava, olha, eu passei por isso. Ela fala, então, eu ia te avisar hoje, porque a partir do que a gente vai fazer hoje poderia acontecer. sim. Mas às vezes acontece antes. Porque a Exatamente. gente já começa a trabalhar 3 dias 3 antes, dias né? antes. A galera. Nossos corpos aí começam a trabalhar antes para receber aquele... para poder tirar, enfim, para concluir o tratamento. E aí, eu quase em todas as vezes que a gente mexeu em alguma coisa, eu tive antes, né? Sim. Então, não é uma coisa de tipo, só porque ela falou, vou ter. Ou então, balela. Não, tipo... Não, e tem uma coisa que é real. muito louca. A partir do momento que você tira os chips do aprisionamento com os seres malignos, né? Além de você ter o expurgo, você tem o ataque deles. Porque, afinal de contas, você tá tirando uma conexão que eles estão acostumados em vocês... E eles vão ficar o quê? Não, tudo bem, vai lá, segue sua vida? Nem ferrando, ele vai fazer a sua vida virar uma loucura. É aquela semana que realmente a gente tem que ficar no orar e vigiar, porque é aquilo, uma vez que eles percebam que a conexão foi interrompida, de que maneira eu posso tentar reverter isso? Eles vão tentar usar o cenário à sua volta, as pessoas que são mais próximas. Um exemplo é assim, às vezes tinha uma pessoa perto da gente que era meio que instrumento Exato. de uma galera da hierarquia de sombra. E aí essa pessoa, a gente cortou, porque o convívio não fazia bem e tal. Aí quando a gente mexe nisso, a pessoa aparece, né? Porra. Aparece, vai, oi, tudo bem? Vamos conversar? Exatamente. E eu amo ouvir esses feedbacks, porque ainda hoje tem pessoas que ficam muito nessa coisa, nessa dúvida. Mas uma terapia feita à distância, mas ela nem toca na gente. Eu falo, gente, energia é isso. São canais, microtúbulos, frequência. O que eu preciso para que a energia ela se cumpra, ela se faça? Eu preciso de alguém que esteja movimentando, que seja o doador e o outro o receptor. Então, assim, a gente não precisa tocar no outro, a gente não precisa usar ferramentas materiais, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas como que você atende à distância? Você não usa um cristal? Você não usa um orgonite? Fala assim, gente, a gente está fazendo um trabalho etérico. É multidimensional. É multidimensional. Mas aí, então, a terapia, ela é sempre virtual? Porque agora a gente está vivendo uma situação pandêmica, né? E a gente começou nosso trabalho também nessa situação. Ela é sempre pandêmica ou ela também tem
a presencial. Sim. E se tem, qual é a diferença das duas? Existe uma potência ou, de repente, o assistido vai passar por situações ou vivências diferentes do que quando a gente tá só no virtual? Não, a mesma coisa. A única diferença é que, assim, a pessoa tá ali presente, eu consigo estar vendo a percepção dela enquanto eu tô trabalhando, inclusive no corpo físico, porque ali eu tô projetada até vocês, eu vou tendo as percepções sensoriais, energéticas, espirituais. Eu não me atento muito ao físico, porque as coisas estão acontecendo lá em cima. Quando o paciente tá na maca, aí eu vou usar ferramentas, até porque aquele paciente que quer ser atendido presencialmente, hoje eu não tô atendendo mais ninguém presencial, até pela logística, tudo facilita atender dessa forma. Sim. E as pessoas estão expandindo mais a consciência, entendendo que não é necessário. Mas quando eu atendia só presencial, você precisa levar para a pessoa algo que justifique aquele trabalho todo de comando que você está fazendo aí. Que aí o povo deita na maca e fala assim, gente, essa mulher é louca. Deito ali, ela fica lá falando um monte de nome estranho, chamando um monte de gente, aplicando o símbolo em mim, dando comando, estalando o dedo. O que está acontecendo? Então tem gente que ainda é muito São Tomé, que é aquela coisa do palpável. Aí você coloca um cristal na pessoa, a pessoa fala assim, gente, a terapia é foda. Eu fui lá, ela me encheu de cristais. Aí eu, nossa... Diante de tudo que a gente tem para oferecer na terapia quântica, ela é super legal por conta do cristal que eu coloquei no seu laríngeo. E tem gente que se apega a isso. Sim. E tem essa necessidade. Eu tenho pacientes que depois que entrou essa coisa da pandemia, pararam o tratamento. Porque não conseguem se ver fazendo um tratamento comigo, sim. falando numa tela. Não conseguem. E Como tá se tudo não tivesse bem, resultado, né? né? As pessoas têm as suas limitações, a gente tem que entender, Sim. né? Gente, é realmente um assunto sem fim. É muita coisa que a gente não conhece, que a gente pode conhecer. Enfim, é tudo. É muito curioso esse universo enorme, infinito que existe de seres e comandos e egrégoras e tudo mais. O que é a fisicalidade, o que é a alma, o que é o espírito, é assunto para uma temporada inteira. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para Maitê, que diante de toda a experiência que ela tem, multidimensional, né, e já sabendo quem você é, de onde você vem, o que é o amor? Vamos lá. Eu costumo falar que o amor, dentro da minha ótica e do meu conceito de vida, e depois de ter embarcado nessa loucura, eu falo loucura porque é uma loucura diária, né, gente? Essa coisa de ter que viver essa dualidade. O amor, para mim, eu hoje vejo como uma vibração. Literalmente. Vamos voltar lá para a aula de vocês, né? Quando a gente fala de realidade, onda, partícula, né? Quando a gente fala de partícula de frequência, sinapses cerebrais, frequência que eu tô ali pensando, sentindo, emanando e o universo recebe. Então, o amor para mim, hoje, a minha ótica para isso tudo é de que ele é uma frequência na qual pessoas que estão com energias afins vão se encontrar, né? Vão se conectar e isso vai expandir. Então, eu não gosto muito daquela frase quando as pessoas falam assim, né? Principalmente quem acaba de ter filho. O amor de mãe é incondicional. Fala assim, gente, tá tudo errado. Não existe amor incondicional por outra pessoa. Por mais que você ame, que seja um amor até de... Nossa, chega a me faltar o ar, até dói. Não existe amor incondicional pelo outro. O amor incondicional é por nós mesmos. E se a gente não for capaz de trabalhar isso, identificar isso e sentir isso, a gente não é capaz de vibrar isso de forma genuína. E aí você vai atrair o quê para você? Tranqueira. Lógico. Mas é óbvio, se eu não me amo de forma genuína, se eu não acredito que o maior amor do mundo tem que ser por mim mesma, como que eu vou emanar esse tipo de vibração para o universo e trazer pessoas que pensam da mesma maneira para perto de mim? Não vou. E aí aquelas pessoas que muitas vezes repetem um padrão dentro de um relacionamento, exatamente por conta disso. Quantas pessoas a gente vê que se coloca dentro de um estado ali de subserviência ao outro, ou então aquele que é submisso mesmo, que tudo que o outro fala, ela baixa a cabeça e só aceita, aquele que acha que tem que ser o impositor, que tem que ser o dono da situação para a coisa funcionar, vai atrair quem? O subserviente, porque se atrair aquele que é impositor igual ele, eles se matam, né? Então, o tipo de vibração que eu emano é aquilo que eu vou atrair para mim. Então, dentro do que eu entendo, né, de amor hoje, eu posso resumir como sendo uma vibração e a extensão daquilo que eu sinto por mim mesma. Se eu me amo, eu vou fazer o melhor por mim.
Se eu fizer o melhor por mim, logo isso expande e chega no outro. Então, quando a gente ouve, né, das pessoas assim, porque eu sou desse jeito, porque fulano me trata assim. Porque eu tô sofrendo, porque meu chefe fez isso comigo. Eu falo assim, pode parar. Nem continua, que tá tudo errado. O outro não é o problema. O problema somos sempre nós. E a partir do momento que a gente entende isso, e eu trago essa responsabilidade pra mim, gente, eu tô na metade do caminho, da metade lá pra frente assim, em passos largos. Por quê? Eu não vou mudar o outro nunca. Nunca. A partir do momento que eu entendo isso, e eu tenho clareza disso, eu começo a pensar de que forma? A maneira como o outro me trata é a forma como eu permito. Então, tudo aquilo que supostamente eu digo que estou sofrendo pelo outro, não é pelo outro, é porque eu permiti. Então, se eu mudo isso, se eu entendo que quem tem que gerar um movimento sou eu, tudo fica mais leve, né? E aí a gente deixa de ficar culpando todo mundo. Porque tem aquele paciente que é a vítima, né, gente? Que senta lá, porque a minha mãe, eu sou assim, eu tenho essa cicatriz por causa da minha mãe. Porque eu sou desse jeito, porque o meu chefe, eu sofri abuso moral com ele. Porque eu sou desse jeito, porque o meu ex-namorado me tratou assim. Eu falo, pode parar. Você é desse jeito por incompetência sua. Aí tem gente que olha pra mim e fala assim, essa terapeuta é louca, né? A sincerona que fala aquilo que vem na cabeça, não tem filtro, eu falo, não, gente, a realidade. Você é desse jeito porque você foi incompetente diante da situação. Você não soube lidar, você permitiu que o outro te colocasse nesse lugar. Então, e isso voltando... porque não tem o amor incondicional por si mesmo, né? Não se E é muito legal que você falou uma coisa muito... Eu achei muito foda, assim, porque você já passou por aquele momento de querer, de ter uma pessoa, um filho, um amor, enfim, que você falava, nossa, mas eu gosto tanto que chega a doer. Você já sentiu essa mesma coisa por você mesmo? Ótima pergunta. Porque se você não fez isso por você, tá errado. Tá errado. E aí, a partir do momento que você não se ama, você não é apto. É uma coisa que a gente conversa. Amar o outro. Exatamente. E aí você agora fica realmente... explicou o que a gente fala sempre, né? Ela explicou. Culpa sempre o outro. E aí, botar a culpa sempre no outro é realmente não conseguir enxergar os próprios problemas. Exatamente. É onde você tem que tratar, cuidar e resolver entre você. Porque aí você começa a botar o basta nas outras pessoas. Exatamente. E ninguém mais te machuca. Exatamente. Aí é onde o que a gente... é difícil, não é fácil. Caímos aonde? Seja mestre de si mesmo. Exatamente. Você falou que fica mais leve quando a gente entende que a gente é o problema. Exatamente. Na verdade, pode ser muito pesado se você não tem esse autoconhecimento, né? E não tem a coragem de encarar isso. Mas é leve porque é prático, porque tá na sua mão. Exato. A decisão é sua. Tá Só na sua você mão. pode fazer por você mesmo. Exatamente. Olha, não... Eu acho que essa senhora, viu? Aulas. Maitê, como é que as pessoas fazem pra chegar até você, seja pra aprender, seja pra poder fazer a terapia? Como Seja é que pra faz? falar, duvido. Bom, gente, a gente tem os canais aí, nossas mídias, né? Podem nos procurar. Tem aí o Luciano que tá me assessorando nessa parte de marketing. As terapias, eu confesso que nesses 9 anos aí que completa agora no começo do ano, eu nunca usei propaganda nenhuma, gente. Agora que eu tô começando, porque tá tendo essa necessidade de gerar esse movimento para eu levar essa informação para mais pessoas. Sim. Mas nesses anos todos, a minha terapia, a minha agenda sempre foi lotada de ter fila de espera para a primeira sessão por indicação. É porque as pessoas chegam até você, né? Exato. Aí entra o quê? A o vibração. chamado. A vibração. Eu tô aqui fazendo o quê? Cumprindo a minha missão. Levar a expansão de consciência para as pessoas. Quem está nesse processo vai procurar as pessoas que estão dentro dessa mesma vibração. A corrente do bem, né? Exato. Então, assim, a partir do momento que eu estou me dispondo, estou trabalhando anos e anos para estudar, para entender cada vez mais, levar isso para o outro, aqueles que têm sede de saber vão chegar em mim dessa forma, né? E é tão interessante que um vai indicando para o outro. Eu falo que essa é a melhor forma de você angariar, né? Sim. Pessoas que admirem o seu trabalho. Por quê? Porque você está levando o outro que indicou porque serviu para ele. A gente aconteceu isso. A gente foi por indicação e já indicamos outras pessoas que já mandaram até mensagem pra gente assim, consegui, agendei a primeira sessão e não sei o quê, né? Então, assim, é muito bonito isso, é muito legal. E eu acho que pra você que tá duvidando de tudo, que não acredita em nada, que vive só dentro do mesmo padrão, tenta romper um pouco isso, dá um Google que seja, vai até o YouTube, que tem um monte de páginas de estudos, de podcast, de coisas. Esse nome todo que a gente vai falou, até o você History acha? Channel, que fala sobre todas essas coisas de outras formas.
e com outras comprovações também. Sim. Começa a abrir um pouco, começa a se expandir um pouco, porque isso vai ajudar você na sua vida, vai ajudar você na sua evolução. E por mais que você não acredite piamente em tudo isso que foi dito, só o fato de você estar realmente rompendo essas barreiras, você está em evolução. Você com você, do seu aprendizado, do seu intelecto, né? Isso e você mesmo. está com o seu coração aberto para ouvir outras informações. Eu acho que isso é o que está faltando para a humanidade, abrir o coração para ouvir outras informações, sem julgar, sem agredir, sem ser de forma intolerante. Simplesmente ouve, aceita que as pessoas têm outras formas de ver, de enxergar a vida, de viver a própria vida. Isso mesmo. Aceite os outros como elas são, porque isso não vai te fazer mal. Se te faz mal, eu acho que seja um pouco do que você falou. O problema está dentro de você. É isso mesmo. Isso mesmo. Rafa, Ei! deixa depois o arroba dela aí na tela pra galera. Sim. E Jen. a gente só tem a agradecer, não só pelo seu papel aqui hoje, né, de poder passar para mais pessoas, atingir mais pessoas, mas você por ser quem você é, né? A sua missão é muito bonita. E por mais que começar a mexer com tudo isso cause pra caramba, né, amor? Difícil pra Dedé. Nossa, a gente no começo, a gente se olhava e falava, não quero mais passar por isso, porque Exatamente. é difícil. E o que ela diz é, terapia quântica é pros fortes. Eu Então, uso se isso você na tá primeira afim sessão. de Sim. evoluir, você tem que ter coragem, ter força e para seguir. Então a gente agradece muito. Ai, gente, eu que agradeço. Amei estar aqui com vocês. Adorei ver o quão vocês estão trazendo tudo isso para a vida de vocês, né? Cada frase que eu vejo, assim, que um aluno, um paciente usa, fala assim, caraca, tá vendo como a gente conseguiu mexer, modificar alguma coisinha ali? Porque essas são as frases que vocês vão levar para outras pessoas e que vai servir de gatilho para outras pessoas. Então, é a corrente do bem, né? Então, passos de formiguinha somos, porque os despertos hoje são 20% da população. Então pensa que a engrenagem do lado de lá, ela gira com muito mais facilidade, porque são 80%, né? Nós somos só 20%. Então a gente tem que fazer uma força muito maior. Então cada um que recebe essas informações e vai levando para o outro, isso vai ajudando a expandir. E eu tenho falado muito isso, né? Não pense assim, eu sou um só diante de tanta gente que pensa diferente, pensa errado. Fala assim, não é o pensar errado, só não estão prontos. E não pense que você é um só. Pense que você é um conglomerado de 32. E que você pode trabalhar no astral com os seus corpos sutis, ajudando, inclusive, espíritos que estejam em processo de estagnação e que precisem de ajuda. Então, o ajudar, o fazer pelo outro, não é só aqui, né, com quem está encarnado ou aquilo que é palpável. Está muito além, né? Então, eu falo que fazer a caridade, ajudar, aqui na fisicalidade acaba sendo menor, porque quando a gente usa esse nosso conhecimento para ajudar lá em cima, por isso que muitos falam, né? Eu acordo super cansada. Eu falo, claro, a gente tá trabalhando lá em cima. Esse sou eu. Falava, Maitê, mas eu durmo e eu acordo mais cansado que quando eu fui dormir. Eu falei, também, você tem 16 corpos trabalhando no tempo integral. Sim. Você acorda com uma olheira assim, tem que fazer o quê? Sim, é isso mesmo. Então, vamos pensar assim, o quanto que a gente está conseguindo levar de informação de maneira multidimensional. Essa é a ideia. Porque muitos dos espíritos que a gente está ajudando lá em cima, esses irmãos desencarnados, alguns ainda têm missões para voltar e cumprir aqui. Então, se a gente ajuda a expandir lá em cima, eles já vão chegar aqui com outro propósito. Né? Então, eu acho que essa é a grande ideia nisso tudo mesmo, é fazer com que as pessoas entendam que o processo de cura está muito além do físico, né? O físico é só o alarme de que tem alguma coisa que não está legal, e quando a gente consegue entender isso, aí a gente sai da pílula azul e vai falar assim, vamos lá, me dá a pílula vermelha aí que eu tô afim. Aquela coisa que você tem que não passa de jeito nenhum, talvez o problema não seja físico. Exato. Vamos correr atrás então, né? Pra gente poder se prevenir, evoluir, do que ficar correndo atrás só de problema, de consertar alguma coisa que já saiu do trilho, né? Obrigada. Ei! Obrigada a todos vocês que Gente! ficaram até aqui nessa viagem louca com a gente. Não vamos esquecer, hein, que vocês precisam curtir, vocês precisam se inscrever no canal, vocês precisam deixar o seu comentário. Aliás, o seu comentário é muito importante pra gente, porque a gente, especialmente nesse, a gente vai se divertir e vai poder trocar muita figurinha. E a gente gosta de dar print pra depois fazer um post com esses feedbacks de vocês, essas histórias de Ativa o vocês. sininho pra você saber quando chegou o conteúdo até você. E não se esqueça que a gente tá também no YouTube, mas também no Spotify e na Olá Podcasts.
Tem um aplicativo chiquérrimo pra você baixar no seu celular. Obrigado, Maitê. Obrigada a vocês, gente. Gratidão infinita de ter essa oportunidade de poder levar a informação para as pessoas, acionar esse gatilhozinho, né? Que hoje vocês estão contribuindo para fazer isso. E tamo junto, né? Tudo junto e misturado e vamos Vambora. seguir. A borra é nóis. A borra é nóis. Obrigado a vocês. Um beijo e até lá. Tchau. Ui, tô toda arrepiada. A borra é nóis, mano.